Estamos ao vivo! Sejam bem-vindos, beleza? Mais uma live aqui do Estagiário de Engenharia, todo sábado, 10 horas. Hoje uma live light, de troca. Vou responder as perguntas que já recebemos aqui de uma forma um pouco mais aprofundada, e as que vocês também estiverem aqui ao vivo, beleza? Então assim, ó, se você tá assistindo ao vivo ou se você tá assistindo depois, clique aqui nesse aviãozinho aqui e compartilha para pelo menos 10 amigos ou 5 amigos, quem você conhece que está estagiando, que você acredita que precisa se conectar com esse conteúdo. Por quê? Mesmo que ele não veja agora, ele vai ver depois. Essa live ela vai ficar salva, então ele pode assistir depois. Então compartilha aí com a galera e vamos nessa, beleza? Então eu chamei de Frequent Asked Questions, porque são as perguntas que a gente já recebeu aqui e que eu vou responder. E se você também tiver alguma resposta, fique à vontade, beleza? Mas vamos compartilhar, porque aí quem tiver ao vivo, acordado, já pode assistir. E quem não puder assistir agora, vai poder assistir depois, já que a live fica salva, beleza? Todo sábado, 10 horas, a gente vai estar nessa troca. Vamos lá, vamos começar, já são 10h01, objetividade e tudo mais, certo? Então vamos lá, galera. Todo sábado, já é o terceiro sábado, que às 10 horas eu faço essa troca. Então nos dois últimos sábados a gente fez masterclasses. No primeiro sábado eu fiz uma masterclass com 5 passos que eu fiz para ser efetivado no estágio. Essa masterclass está aqui no nosso Instagram, tá no nosso canal do YouTube, o que aprendi na engenharia. Você pode acessar, pode ficar à vontade. Semana passada nós fizemos uma masterclass como gerenciar projetos. Eu trouxe um super convidado, o Wesley, que tem um histórico bacana no estágio dele. Ele se destacou pelos projetos que conduziu e tudo mais. E hoje é uma live super light, onde eu peguei as perguntas que a gente já recebeu aqui na caixinha de perguntas. Eu vou aprofundar um pouco. E também, se você tiver alguma pergunta, você pode fazer. Inclusive, você que estiver assistindo depois, pode deixar aí nos comentários dessa live que a gente vai responder. E na verdade, galera, eu queria fazer uma convocação aqui a vocês. Eu sempre tô colocando aqui a caixinha de perguntas. E eu espero que vocês possam usar esse espaço para realmente tentar explorar ao máximo da minha experiência. E se eu não souber, a gente vai perguntar a alguém. Mas o que acontece? Eu tô assistindo, né, o desafio do Primo Rico e o Thiago Nigro. E o Thiago Nigro, ele fala uma coisa que eu super valorizo, porque tem feito muito sentido na minha vida. Ele fala assim, ó: 10% é o que, 20% é o como, 30% é quando e 40% é o quem fez. Por quê? Porque o quem tem toda essa proporção em relação aos outros. Porque quem fez vai te contar o que fazer, como fazer, quando fazer. Né? E aí ele fala da importância de fazer mentores. E hoje ele falou sobre isso. Ele está fazendo um desafio sobre o rei Salomão. E no capítulo 4 de Provérbios, que é o livro que ele está explorando, ele mostra como Davi fomentou a Salomão. E aí Tiago trouxe essa reflexão do como quem é importante. E ele falou assim, cara, o mentor tem que te escolher, obviamente, mas a partir do momento que ele tá ali na internet, né, falando do que ele viveu, tudo mais, ele tá sendo um mentor também. Então, de alguma forma, eu estou à disposição para ser uma mentora de vocês, assim como outros engenheiros que contribuem bastante nas experiências que a gente promove aqui no Que Aprendi na Engenharia. Desça na experiência dela de mestrado. A gente já tem experiências onde gerentes de grandes multinacionais compartilham o que eles aconselham, líderes de equipes, analistas, então assim, engenheiros. Então assim, tem uma galera que forma uma comunidade com a gente, que te permite explorar possibilidades na engenharia. E eu entendo que essas pessoas todas são nossos mentores. Então quando eu falo da caixinha de perguntas e estimulo vocês, é porque a gente realmente quer aproveitar desse o que a gente sabe, desse como que a gente viveu, desse quando, para poder ajudá-los. Então, quem tá aqui com a gente, quem tiver depois, se tiver alguma pergunta, pode deixar. Mas vamos começar. Eu trouxe aqui 5 perguntas da nossa caixinha de perguntas até então, tá? Eu peguei exatamente na ordem que as pessoas trouxeram. A primeira delas foi o seguinte: Ana, fala um pouquinho mais sobre o uso do inglês na empresa que você trabalha. Explica o que você usa mais. Porque assim, galera, eu não sei quem sabe, mas eu trabalho
numa indústria multinacional, né? A matriz é na Turquia. E a gente tem plantas em países como os Estados Unidos, Indonésia, Tailândia e aqui no Brasil. E o inglês é aquela coisa, pra mim é essencial, porque eu preciso escrever e-mails, eu preciso conversar com pessoas em inglês, eu preciso às vezes conduzir reuniões em inglês, apresentar indicadores em inglês, porque a gente agora ele está sendo transferido, mas a gente até recentemente tinha um gestor turco, só que não cessa o fato de que a gente continua tendo reuniões mensais com as outras plantas, dos grupos de operação, para apresentar os indicadores, os projetos em andamento. Não cessa o fato que a gente faz benchmark, a gente tem que fazer perguntas, assim como as pessoas nos perguntam coisas, a gente tem que responder. Uma série de coisas. Então, assim, o inglês é fundamental. E o inglês se conecta muito com a minha fase de estágio. Por quê? Eu estagiei nessa mesma empresa. E o que aconteceu? O estágio, a vaga de estágio que eu tentei na área de processos, o gestor da época era turco e ele não falava português. Ele não falava nada de português. Então, desde o meu processo seletivo, o inglês foi muito exigido. Na verdade, nessa empresa que eu trabalho, o inglês é exigido fortemente desde o processo seletivo. Então, tem prova escrita, não só uma, pelo menos duas. Tem prova entrevista em inglês. Então, assim, tem prova oral, sim, porque a empresa de recrutamento também faz isso. Então, há uma demanda muito forte no inglês. Então, eu faço uso. E aí, como eu falei, no estágio, precisei fazer, para estar no estágio, eu precisei fazer uma entrevista com o RH em inglês e uma entrevista com o gestor toda em inglês. Durante o estágio, minha comunicação com ele era toda em inglês, né? Então, assim como a comunicação dele comigo era em inglês. Então, é essencial. E esse tema é tão importante, mas tão importante, que a gente fez um aulão Vou Além, que é um aulão que todo domingo a gente faz no que aprendi na engenharia às 20 horas. Hoje a gente fala de um tema que vai ser importante para a sua experiência no mercado de trabalho, que o mercado vai exigir de você, mas que vai além da sala de aula. Não necessariamente você está vendo a sua sala de aula, vai além dos cálculos. E eu fiz um aulão Vou Além falando exatamente como é que você pode aprender inglês mais rápido, com técnicas, com táticas que você pode usar no seu dia a dia. O aulão Vou Além, ele geralmente fica 7 dias disponível no nosso YouTube. Depois a gente deixa ele listado apenas para o pessoal da mentoria engenharia na prática, BE Explorer. E aí, só que eu fiz algo diferente com esse aulão. Esse aulão para mim é tão importante, mas tão importante, eu quero que o máximo de pessoas tenham acesso, que tá lá no nosso YouTube. Então, tá disponível, você chega lá, como aprender inglês mais rápido do que aprendi na engenharia, vai aparecer esse aulão. Eu reuni o que fez sentido pra mim, porque assim, eu carrego um ano de intercâmbio, Só que eu recebi um feedback muito forte quando eu terminei meu curso de inglês, de que, tava ruim. E realmente, não adianta você fazer intercâmbio se você não se entrega, tá? Então, fica ligado nisso. Então, se você tá vendo essa live e você tem dificuldade com o inglês, por favor, vai lá correr no nosso YouTube, pega esse vídeo, aulão Vou Além, como aprender inglês mais rápido, tá certo? Você vai precisar. O que me preocupa com o inglês, sabe o que é? Eu não sei se quem tá aqui tem contato com o inglês ou não. Se tiver, comenta aí. Mas o que me preocupa com o inglês é porque, assim, o Excel, por exemplo, as empresas podem até admirar isso e vão querer. Só que eu não vejo gente sendo eliminada de processo seletivo por conta de Excel. Porque a empresa entende o seguinte: não, eu vou lá, trabalho isso. Mas inglês é uma das hard skills, né? A gente sabe que soft skills é o que a empresa mais procura. Mas inglês é uma das hard skills. É um conhecimento mais técnico que elimina, velho. Elimina. Se você não tiver um nível que as empresas assumem que elas têm que ter, que não necessariamente às vezes é o que, mas elas assumem que elas precisam ter aquilo, você vai perder grandes oportunidades. Então, se você tem alguma dificuldade com o inglês, vamos lá, vamos pegar esse aulão, vamos aplicar as técnicas que estão lá e fazer acontecer. Beleza? Se alguém tiver algum ponto, alguma dúvida, fica à vontade. Ao vivo, depois, tanto faz. Aí me perguntaram também: Ana, táticas para ser efetivada. Quais foram as táticas que a Ana usou para ser efetivada no estágio? Eu fiz o meu melhor. E a gente entregou há 2 semanas uma masterclass aqui, onde eu listei os 5 passos, que na verdade foram 6, porque eu trouxe um bônus,
que eu entendi que foram essenciais para minha efetivação no estágio. Tá aqui no Instagram, tá no nosso YouTube. Compartilha, certo? É essencial. Então, se você quer saber a tática que eu usei para ser efetivada, tem masterclass aqui no Instagram, tem no YouTube. A Áurea Carolina trouxe um ponto, né? Uma segunda língua além do inglês é relevante como diferencial? Sinceramente, eu acho um diferencial, sim, né? Mostra uma disponibilidade e tal. Só que às vezes é muito relativo isso, né? Então, às vezes, por exemplo, se você tem uma segunda língua como o alemão e vai estar tentando um processo seletivo de uma multinacional alemã, pô, pode chamar atenção, né? Um espanhol tal. Então, eu acho relevante, eu acho um diferencial, sim. Porque para mim, português e inglês, infelizmente, já viraram como requisitos básicos. Mas eu entendo a segunda língua além do inglês como um diferencial. Mas eu não diria que é esse diferencial, tá? Não é aquela coisa... É algo que mostra assim, que pô, você foi além, você teve vontade de aprender e tudo mais. Mas vai também muito do que a empresa tá buscando. E geralmente o inglês é o que elas já buscam. Esse plus a mais diz, eu acho que diz muito mais até sobre você, né? Então eu acho bacana assim, boa pergunta. Inclusive, eu decidi que eu vou aprender alemão, né? Tô até assistindo Dark e pegando já alguns termos que eu já tinha começado a estudar no Duolingo e dá pra sacar algumas coisas, né? Mas por quê? Mas faz sentido eu estudar alemão trabalhando numa multinacional turca? Aparentemente não, mas pra mim faz sentido. É algo que eu quero ter esse processo de ir além, de me desenvolver. Então, se faz sentido pra mim, por que não, né? Eu falei muito sobre isso, até nessa masterclass que eu falei sobre a efetivação, de que, cara, você tem que buscar a efetivação, tem, mas o seu foco principal tem que ser o seu desenvolvimento. O seu foco principal tem que ser o seu desenvolvimento. Beleza? Então, sobre inglês, tá selado. Nosso aula não tá disponível, é uma exceção isso. Eu deixei, mas pela importância do tema, eu deixei disponível lá no YouTube. Como aprender inglês mais rápido. As táticas para ser ativada, masterclass tá aqui no Instagram, também lá no YouTube. Terceira pergunta. E quem tiver pergunta aqui, pode ficar à vontade também, tá? Terceira pergunta que fizeram aqui. Ana, dicas para se destacar em reuniões e apresentações. Uma coisa que eu percebi quando eu criei aqui o Instagram é que eu perguntei quais eram os maiores desafios que vocês enfrentavam no estágio. E a maioria das pessoas, eu não sei, não fiz a porcentagem, mas eu consigo lembrar que a maioria das pessoas, então desculpa aí não ter um número, mas grande parte das pessoas responderam comunicação. Comunicação. E eu entendo que comunicação são duas situações, tá? Dois pontos, tem dois pilares que são muito importantes. Eu queria contar uma coisa a vocês. Eu fiz agora uma formação de coach baseado em pontos fortes. E pra você fazer esse processo, né, você acaba também descobrindo seus talentos. E eu não sei se você já teve acesso a esse livro, Descubra Seus Pontos Fortes. Excelente. Muito boa leitura. E você também pode fazer um teste onde a Gallup entrevistou milhões de pessoas e chegou em 34 temas de talentos. Eu acho que isso aqui, inclusive, vale até uma masterclass. E aí, esses 34 temas de talentos foi aqueles padrões que eles perceberam nos seres humanos. E comunicação, galera, dos 34 é meu 31. E o que é que eu faço, né? Meus outros talentos são utilizados para minha comunicação. Então, um ponto é esse, você entender o que é que você faz bem e jogar nisso. Então, por exemplo, foco é o meu principal talento. Então, quando eu vou fazer por exemplo, eu vou fazer esse momento aqui com vocês. Tem os bullet points aqui para me direcionar. Vou fazer uma palestra, qualquer comunicação que eu vá fazer. No que aprendi na engenharia aqui no trabalho, eu preciso ter isso aqui. Geralmente, quando alguém fala assim, sem me avisar antes, Ana, fala aí, vai sair um negócio meio... vai sair, mas vai sair um pouquinho embolado. Então, assim, comunicação é um ponto super relevante. Então, o primeiro dica que eu dou, usa teus talentos para isso. Às vezes você não precisa ser um excelente comunicador. Eu acho que, eu não tenho esse talento, mas eu usei os meus talentos
para isso. Então eu tenho foco, então eu coloco as direções que eu vou seguir. Isso fica muito claro, eu tenho que ter essa organização mental. Vamos convidar a Isa, boa dessa. Eu sigo talento estudiosa, então eu estudo a apresentação que eu vou fazer, a comunicação que eu vou fazer, certo? Então assim, você entender seus talentos. Se você não tiver como acessar o livro agora, existem outras formas. Isso aí vai virar masterclass, tá? Que a gente vai conversar sobre isso. Então, o primeiro ponto, use os seus talentos, aquilo que você já é bom na sua comunicação. Então, comece a observar aquilo que você já faz bem para usar nesse momento que você tem que se comunicar. E para mim tem outros 2 pilares muito, muito importantes. Primeiro, o domínio do tema. Se eu tivesse aqui e eu não tivesse esse domínio do tema em relação ao que eu tô falando, né? Porra, eu ia estar aqui gaguejando. Eu ia estar gaguejando, porque eu não domino nada disso. E a pessoa me perguntou, então é muito importante. Então, é uma apresentação de um projeto. Se você participou ativamente desse projeto, estuda. Se você não participou ativamente desse projeto, estuda muito mais, cara. Mas você tem que ter o domínio daquilo que você está apresentando. Tem que ter o domínio do tema. Porque isso dá uma segurança de que, tipo assim, não, estou em um ambiente que sei do que eu tô falando, traz um conforto. E prática. Gente, algumas pessoas no canal do YouTube ressuscitaram o meu primeiro vídeo no canal do YouTube, do que aprendi na engenharia. E apesar de a gente estar focando no canal desde meados de março de 2020, eu criei o canal em 2016, já para deixar o nome reservado. E em 2017, foi um pouco tempo depois que eu formei, antes de começar a trabalhar, eu comecei a gravar vídeos e parei, né? Fiz uns 6 vídeos e parei. Só voltei agora, basicamente. E galera, aí algumas pessoas acessando o canal, chegou nesse primeiro vídeo que eu gravei, né? Que eu falo sobre um texto, até que inclusive é a origem do que aprendi na engenharia, chamado Ao Estudar Engenharia Eu Deixei de Sonhar. A partir dele eu comecei a entender que fazia sentido a gente estar conversando sobre isso. E eu tava ontem vendo esse meu vídeo do YouTube de 2017. E eu achei muito engraçado, porque assim, primeiro que eu falava muito pra dentro. Eu acho que ainda falo, mas ela falava muito. E eu falo ainda no final do vídeo o quanto aquilo tava sendo desafiador pra mim, o quanto eu tinha medo daquilo e tal. Então hoje já tá muito mais natural. Por quê? Prática, né? Então assim, palestra. Eu já fiz muita palestra e toda vez que eu vou fazer, eu treino bastante. Eu tenho que revisitar. Primeiro que toda palestra minha já tem o bullet points preparado. Porque aí, na semana e tal, eu já começo a dar uma olhada. Na véspera, eu falo sozinha e vou gravando. Coloco ali o relógio, prática. Então assim, usar teus talentos a favor dessa comunicação. Ter domínio do tema. Então aquilo que você for falar, estude bastante, né? Se comprometa com aquilo. E prática. Então assim, é uma prática só de um momento? Não. É a prática de antes, mas é a prática que você vai tendo, né? Então por isso que é uma dica que eu dou a você. Se você tem percebido essa dificuldade na comunicação, se exponha a momentos de apresentação, para que você possa começar a exercitar. Como é que eu posso usar esse meu talento aqui? O que é que eu poderia fazer de diferente? O que é que eu poderia melhorar aqui? Isso é fundamental. A dica que desse tá dando. Importante saber o tempo que você tem para apresentar também. Exatamente. Eu acredito que até por essa forma que eu organizo na minha mente, gente, isso é o que funciona pra mim. Você precisa encontrar o seu método, tá? Por ter essa organização na mente, eu sou muito objetiva às vezes. Então, por exemplo, é um desafio pra mim ficar fazendo um vídeo super longo. Não faz sentido. Pra mim eu consigo ser muito objetivo. Então, explorar isso é muito importante. É a forma que você vai ter se você estiver ali e o seu gestor chamou, vamos ali fazer uma apresentação pra quem seja, velho. Top. Vá, faça. E
peça feedback depois. E ouça o que as pessoas acharam. Isso é muito, muito importante. Muito mesmo. Eu vou contar uma coisa a vocês, né? Eu trabalho numa área que é muito grande. Só a área que eu der é mais de 50 pessoas. Quando junta com a outra, que é 12 e uma, dá mais de 140 pessoas. E aí, eu me lembro que no início, pra falar com minha área de 50 pessoas, apesar de serem turmas, né? Já era um desafio. Mas ao medida do tempo foi ficando mais confortável com a proximidade com eles. Mas quando juntava, galera, gente, eu garganta seca, suava as mãos. Até pouco tempo, pra fazer uma apresentação com a diretoria, eu suava bastante as mãos e tal. Até hoje eu suo. Mas assim, porque assim, é um momento que, pô, é fora da minha zona de conforto. Comunicação, como eu falei, não é meu talento. Só que eu trago tudo que eu tenho pra esse momento. Eu estudo o máximo que eu posso, eu pratico. Então, assim, as pessoas até reforçam comigo, pô, Ana, você se comunica legal, tal, bacana, que legal que eu consigo. Mas é muito mais por isso, por ter um domínio de um tema, por praticar, por trazer todos os meus recursos de talento pra esse momento. Então, assim, não fica querendo se cobrar pra ser um Barack Obama, pra ser um excelente, exímio. Não, usa o que você tem a seu favor. Beleza? Vamos lá para a quarta pergunta. Se alguém tiver algum questionamento, pode deixar nos comentários, pode deixar aí depois também. Então, essas perguntas agora. A pessoa pergunta assim, Ana, na empresa que eu trabalho não há perspectiva de crescimento. O que é que você faria? Então vamos lá. Imagine que você está estagiando em um ambiente onde não há nem possibilidade de efetivação. Pode acontecer. O que é que eu deixo bem claro essa pessoa? Eu acho assim, o momento é sempre aquilo, gente. O momento é de se desenvolver, o momento é de afiar o machado. Se não há perspectiva de crescimento, a primeira coisa que você tem que fazer é sempre pensar no quê? No meu desenvolvimento. Vou dar o meu melhor aqui para eu poder dizer lá na frente o que eu semeei aqui, o que eu colhi aqui. Essa tem que ser a sua preocupação. Sua preocupação não tem que ser na efetivação. A efetivação pode ser uma coisa que te motive, mas não pode ser aquela coisa que, porra, meu estágio só prestou se foi por isso. Não. O teu desenvolvimento é o essencial. Então você realmente se expor a experiências dessas, que você vai treinar sua comunicação, que você vai treinar sua liderança, que você vai treinar sua gestão de projetos, que você vai treinar sua resolução de problemas, o que for. Esse é que tem que ser o seu foco no seu estágio. É o desenvolvimento disso. Porque como eu falei na Masterclass, no final do teu estágio eu quero que você tenha aquele sentimento, porra, sou engenheiro, sou um engenheiro. Por tudo que construí aqui, tenho essa convicção. Eu terminei meu estágio assim. E saber que se não tivesse oportunidade ali, estava pronta para as oportunidades que o mercado fosse me trazer. Essa que tem que ser a tua prioridade. Então, se não há perspectiva de crescimento, ok, tem que ser ali. Agora sim, vamos lá. Não há perspectiva de crescimento. Tô ali dando o meu melhor, porque você quer se desenvolver. Porém, se eu sinto que dentro do meu estágio eu também já estagnei, eu já começo a busca por outro. Eu acho importante isso. Tem ali como seja grato, se entregue o seu melhor e tal. Mas não adianta, velho, você tá num local, você vai ficar estagnado. Eu não funciono assim, eu acho que o ser humano não funciona assim. Acho que a gente é movido por desafios. Eu tô lendo o livro sobre a trajetória, sobre os princípios, sobre a mente de Vicente Falcone. Velho, Rapaz, eu voltei. E aí, voltamos, porque eu voltei já de feira e minha internet agora pausou tudo aqui, dizendo que tava com baixa conexão. Melhorou aí, eu botei minha 4G. Me dê um feedback aí. Melhorou? Jesus, as internets estão... Melhorou. Me dê um feedback aí, porque já tá na minha 4G. Não melhorou nada.
Deixa eu tentar agora a internet mesmo. Melhorou? Melhorou? Socorro, velho. Deu uma melhorada? Melhorou. Rapaz, é sério, vou. Essa internet, eu acho que o conteúdo tá muito denso no que a frente tem engenharia, é muita coisa. E a galera. Mas vamos nessa. Então, eu tô lendo, eu amo o PDCA. Porque pra mim o PDCA é o átomo da melhoria contínua. Então a gente fica falando muito de Lean, a gente fala de TPM, a gente fica falando muito de Six Sigma. Mas a base de tudo, galera, é PDCA. E o Falcone, ele foi o responsável por disseminar essa metodologia em grandes companhias, inclusive até no governo. Eu tô vendo até que ele teve participação em algumas questões governamentais, né? E aí o Falcone fala muito sobre isso, que você precisa pegar as pessoas e dar desafios novos e trocar de cargo e tudo mais, porque elas precisam sair da zona de conforto delas, né? A forma de você desenvolvê-las também. Então assim, voltando à pergunta que foi feita, se não há perspectiva de crescimento aí no teu estágio, dê o seu melhor. Mas eu, Ana, estaria em busca também de outras possibilidades. Não me fecharia a isso, porque assim, se você tem vontade realmente de crescer na carreira da engenharia, você precisa estar em um ambiente que te propicie isso. Porque não adianta nada você estar dando o seu melhor lá e sempre a mesma coisa. Então assim, pensamento sempre de dar o melhor, de se desenvolver, de crescer. Mas se sentiu que, já tô no meu limite aqui, já deu que eu não tem mais nada aqui, tem que se antecipar e já começar a buscar novos estágios e a depender, se já tiver para de formar, novas possibilidades. Você quer embarrar, mas não vai rolar, é isso aí. E por fim, a última pergunta que eu tenho aqui, mas se vocês tiverem mais pode fazer, é o seguinte: quando você não se sente valorizado na empresa, o que fazer? Né? Esse tipo de pergunta eu teria que entender um pouco mais, mas não se sente valorizado, eu acho que vale um feedback ao seu gestor direto. Isso é uma coisa, né, gente? É muito fácil você dar um feedback a um gestor quando você trabalha com gestores abertos a isso, né? Coisas é quando não é aberto, mas assim, se é aberto, já dê logo feedback. Se não é, veja se você consegue criar esse momento. Agora, o sentimento que eu tenho é, se não há reconhecimento, se não há valorização, é buscar também um outro espaço. Eu acho que faz parte de ambientes que vão te ajudar a performar, a valorização, reconhecer o seu trabalho, reconhecer a sua entrega, a sua performance, né? Eu valorizo muito performance. E eu me sinto à vontade em ambientes que valorizam performance. Então assim, se não tá rolando isso, tem que ter um feedback direto ao seu gestor, não tô sentindo isso, tal. Eu acho que é muito importante isso, né? Porque às vezes o gestor não tá tendo essa percepção. Se não for aberto, aí já é um pouquinho mais tenso, mas tenta criar esse ambiente, tá? E assim, se realmente não sente que não há essa cultura e tudo mais, eu acho que é buscar também outras opções, né? Gente, é uma coisa, tem que estar num ambiente que te faz bem, então tem que ir tentando. Aí ele se perguntou, né? Como criar esse momento com o gestor que não é aberto a feedback? Esse é um desafio grande. Mas assim, uma coisa que eu tenho entendido é o seguinte: tem um pressuposto da PNL que diz o seguinte, que qualquer resistência à comunicação é falta de raporte, né? E o que é esse raporte? É simplesmente uma conexão que você faz com outra pessoa. Tem um aprofundamento mais técnico nisso, mas vamos lá. Se a pessoa é conectada com você, se a pessoa ela gosta de você, ela tá mais aberta a essa comunicação. Então, relacionamento. Um gestor que não é aberto a feedback, senta com ele para almoçar, pergunta da família, pergunta do dia a dia, tenta entender o que ele gosta, né? O que ele faz no tempo livre. Conexão, relacionamento. A partir desse relacionamento, possivelmente em algum momento você vai ter
a oportunidade de... Não precisa ser relacionamento íntimo, profundo, não. Mas um relacionamento de um gosta do outro, um valoriza o outro. E aí você faz essa entrega, né? E eu acho que o feedback é tudo na verdade, qualquer fala com o outro é como você fala. Tem muito mais a ver do como você fala, do como você entrega aquilo aí. Certinho? Tem mais alguma pergunta? E aí, galera, eu trago esse estímulo, né? A caixinha de perguntas, tô sempre deixando aí. A gente quer realmente fazer disso aqui uma mentoria para você, estagiário de engenharia. Então, tuas demandas, o que tá tendo dificuldade, o que não tá rolando, joga aí, velho. Joga aí pra gente fazer essa troca. Então, quem tá ao vivo aqui agora, tô deixando o espaço aberto para os comentários, se tiver alguma dúvida. Quem tá assistindo depois, inclusive, se você chegou aqui, pode compartilhar. Vamos compartilhar com a galera, desculpa. Quem chegou depois, deixa aí nos comentários também, a gente vai responder. Beleza? E aí, todo sábado, 10 horas, a gente se encontra aqui. Inclusive, fico aguardando essas perguntas para ser tema das nossas masterclasses e tudo mais. Eu vou me preparar para que no sábado que vem a gente faça masterclass sobre talento. Beleza? Não sei se vou conseguir trazer isso agora, mas a gente vai ter esse momento com ela aqui também. A gente vai falar muito disso, com certeza. Beleza, galera? É isso aí, gratidão. Muito obrigado aí pela troca de vocês. E é isso, tamo junto. Vamos além. Até mais. Tchau.